Vocês estão vendo a minha tela? Tá. A Flávia colocou para gravar. Então, beleza, vamos começar então. Ó, semana passada, acho que na sexta, a gente fez esse exercício. Determine as componentes vertical e horizontal da reação no pino A. Então, se eu tenho um pino, tem essas duas reações, na horizontal e na vertical. E a tração desenvolvida no cabo. Então, tinha um cabo aí na estrutura, né? Aí a gente calculou essa tração. A gente resolveu esse exercício. E resolveu esse aqui, ó. Determine as reações dos apoios A e B da estrutura mostrada. A é um pino, eu tinha uma incógnita, e B... desculpa. A é um rolete, tinha uma incógnita na vertical, e B é um pino, tinha duas incógnitas. A gente resolveu também. Hoje eu queria resolver com vocês mais dois. Vocês falaram que foi um pouquinho mais complicado, acharam um pouquinho mais difícil esse daqui. Apesar de sempre ser, né, aquele mesmo esquema dos outros exercícios, a gente desenhar o diagrama de corpo livre para mostrar as forças todas envolvidas na estrutura, e aí a gente aplicar as equações de equilíbrio para achar as incógnitas, né? Então, sempre é isso. Então, a primeira coisa é desenhar o diagrama de corpo livre e ver tudo que está envolvido no exercício, todas as forças envolvidas. Claro que quanto mais força, mais complicado é o exercício. Igual esse daqui, a gente tinha mais força envolvida, né? Tem que prestar atenção em todas as forças, porque elas geram momentos, né? Força vezes distância. E aí fica um pouquinho mais complicado. Esse primeiro aqui, que eu quero fazer hoje, ó, tem só uma força. Ele fala aqui que isso aqui é um poste, ó. Essa estrutura é um poste e ele está engastado aqui em A. Então o exercício fala, ó, dado o poste engastado, faça o diagrama de corpo livre e determine as reações de apoio. Ou seja, as reações de apoio, se o apoio é um engaste, eu tenho que achar essas três incógnitas. Reação no eixo X, reação no eixo Y e momento ali no engaste. Geralmente, sempre que eu tenho um único apoio, uma estrutura que está sob um único apoio, ela vai ter que ser engaste. Quando a gente tem pino, rolete, ó, geralmente quando a gente tem estruturas apoiadas em mais de um apoio só, dois, três apoios, aí pode ser, ó, rolete, pino. Agora, quando eu tenho um apoio só, a estrutura está presa num ponto só, vai ser engaste. Mas aqui o exercício está falando para gente, ó, poste e engastado. O ponto A aqui, então, é o engaste. Então, eu tenho três incógnitas para descobrir. Eu tenho uma força aplicada aqui nessa ponta de 400 newtons, num ângulo de 60 graus que ele falou no enunciado. Então, a primeira coisa que a gente faz sempre é desenhar o diagrama de corpo livre. Estão me ouvindo bem, gente? Só me fala aí se tá tudo ok para eu saber, porque tem gente que não estava entrando. Tá ok aí? A Lawanda falou que não consegue entrar. A Viviane, eu tive que entrar pelo link como convidada. Meu Skype tá dando erro. Desculpa a demora, eu tive uns problemas para entrar. Não, sem problema, gente. Tá dando certo aí? Vocês estão me ouvindo? Tá. Então vamos continuar aqui então. Então, ó, esse aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente começa com ele, depois a gente vai para um que tem mais forças aí, tá? Esse aqui tem só uma força e eu tenho que achar essas três incógnitas do engaste. Então, se eu tenho um engaste aqui, eu vou desenhar aqui no engaste a reação no eixo X, no eixo Y e o momento. Por que que eu já vou desenhar a reação para cima? Porque se tem que estar em equilíbrio e eu tô com uma força para baixo aqui, ó, essa reação vai ter que estar para cima obrigatoriamente. Então, eu já desenhei o R e Y para cima. Se essa força está para a esquerda, eu vou ter que ter uma reação para a direita aqui, para estar em equilíbrio. Então, eu vou desenhar meu R e X aqui. E se eu já enxergo que os momentos que essa força causam, as tendências de giro são no sentido anti-horário, porque o ponto A está aqui e a força está aqui à esquerda, para baixo,
Então, o momento que eu vou ter que ter aqui no engaste é um momento no sentido horário. Então, as três incógnitas que eu tenho que achar, o RAX, o RAY e o momento no engaste. Tenho engaste e tenho três incógnitas, as três que eu tenho que encontrar. Esse é o diagrama de corpo livre, então, ó. No engaste, coloquei as duas forças e o momento. E aqui, se eu tenho uma força inclinada de 60 graus, com 60 graus, eu sei que eu vou ter uma componente dela no eixo X. E sei que eu vou ter uma componente dela no eixo Y. Então, quando eu aplicar aqui, ó, esse aqui é o diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. Quando eu aplicar as equações de equilíbrio, quando eu faço somatória das forças no eixo X tem que ser zero, o que eu tenho no eixo X? O meu RAX que eu desenhei aqui para a direita, positivo, menos essa componente aqui da força no eixo X aqui, ó, menos porque está para a esquerda. Essa componente é seno ou é a força vezes seno ou a força vezes cosseno de 60 graus? Essa componente no eixo X aqui, ó. No eixo X é seno ou cosseno? Vou pegar meu celular para ver se alguém responde. Espera aí, para não ficar saindo da tela. Falem aí para mim. Componente da força no eixo X é seno ou cosseno? De 60. Cosseno? Cosseno. Obrigada, Lawanda. Cosseno. Então, ó, menos 400 cosseno de 60. Tudo isso igual a zero. Então, o RAX, se é menos 400 cosseno de 60, passa para lá mais 400 cosseno de 60. Na calculadora, 400 cosseno de 60, vejam aí para mim. Dá 200? É, cosseno de 60 é meio. Então, dá 200. 400 vezes meio, 200. Então, essa componente em x é 200 para a esquerda, minha reação no engaste vai ter que ser 200 para a direita. Deu positivo, quer dizer que eu desenhei certo no diagrama de corpo livre aqui, ó. Desenhei para a direita, tá certinho. Quando eu fizer agora a segunda equação, somatória de forças no eixo Y tem que ser zero, eu desenhei o RAY para cima. E aí eu tenho menos essa componente da força aqui, ó, no eixo Y. Se no eixo X é cosseno, no eixo Y ficou seno. Então, 400 seno de 60, tudo isso igual a zero. Isso dá aqui meu RAY, menos 400 seno de 60, passa para lá mais 400 seno de 60. 400 seno de 60 dá 346,4 newtons. Então, achei a reação no eixo X, lá no engaste. Achei a reação no eixo Y, lá no engaste. Agora eu tenho que achar esse MA aqui no engaste. As três incógnitas do engaste. E aí, quando eu tenho isso, né? Quando eu tenho que achar o momento, eu faço somatória de momento. No ponto A igual a zero. Eu sempre tento pegar a somatória de momento em um dos apoios, né? Igual nesse anterior aqui, ó. Ou no ponto A, que tem uma incógnita nele, né? Ou no ponto B. Sempre eu tento pegar em um dos apoios. Aqui eu tenho um apoio só, eu faço nele, né? As incógnitas estão nele. Eu faço somatória de momento nesse apoio aqui. E aí, quando eu estou, então, falando com relação ao ponto A, o que me causa momento em relação ao ponto A? Essa força aqui, ó, a componente em Y, ela está no eixo Y, então está na vertical. Se eu multiplicar ela vezes a distância no eixo X aqui de 3 metros, eu estou tendo força vezes distância, estão na perpendicular,
me causa uma tendência a giro no sentido anti-horário aqui, ó. O anti-horário é positivo. Então, eu coloco essa componente aqui vezes 3 metros. Sentido anti-horário, positivo. E essa componente é 400 seno de 60, né, que é o FY, vezes 3 metros, positivo. Mais essa componente em X tem uma distância na vertical aqui, ó, de 2 metros. Então, eu também tenho força vezes distância na perpendicular. E também me causa uma tendência a giro no sentido anti-horário. Então, por isso que eu pus mais aqui. E agora, então, é mais. Essa força em X é 400 cosseno de 60, vezes a distância de 2 metros. Distância na vertical. E o meu MA, o próprio MA que eu quero saber, que eu desenhei ele no sentido horário aqui, ó, ele é negativo, né? Menos MA, é a reação no apoio. Eu desenhei no sentido horário. Se eu desenhei no horário, menos. Tudo isso igual a zero. Então, eu tenho as duas componentes me gerando momento com relação ao ponto A, as duas me geram no sentido anti-horário. Por isso que eu desenhei essa reação aqui no sentido horário, para equilibrar, né? Façam para mim essa conta e me falem quanto que vai dar esse momento em A aí, fazendo favor. 400 seno de 60 vezes 3, mais 400 cosseno de 60 vezes 2, menos MA igual a zero. Quanto que vai dar o MA? Alguém achou o valor aí? Então, não sei porque que o pessoal não está conseguindo entrar. O que será que está acontecendo aí no Skype? Eu não sei se a minha tá certa, mas Oi? eu não sei se a minha conta tá certa. Daqui deu menos 11, 27. Quanto? Menos 11, 27. Menos 11,27? Isso. Não. Então eu errei alguma coisa. Beleza. Eu não sei, Viviane, que estranho. A Lawanda reiniciou o PC e entrou. Fala para ele reiniciar, sei lá. Não sei também não.
Alguém chegou no valor aí, gente? Ninguém fez a conta aí? Tô esperando, gente. Oi, Douglas, boa noite. Marco, Lawanda, Flávia, ninguém fez as contas? Seu áudio não tá saindo para algumas pessoas, Nath. Uai, por que será? Não sei, tem pessoas que estão caindo no Skype. Pra mim aqui tá dando normal, a não ser conexão ruim. Às vezes aparece aqui. Mas não é minha não, não sei se é a sua internet. Deixa eu sair daqui. Vocês deram print nessa tela aqui, né? É, peraí, eu vou tirar um print, espera um pouquinho. Pronto. Então, aqui pra mim aparece que tá. O Douglas, tá me ouvindo? Douglas, a Elaine, a Flávia, tá me ouvindo? Flávia, Gabi, tá me ouvindo? Iago, Tati, Vinícius, tá me ouvindo? Viviane, Wellington, Eu tô ouvindo. Gabi, tá me ouvindo? Tá, entendi. Só tá dando, o meu tá dando conexão ruim toda hora. Não sei porque ele tá travando tanto hoje. É, aqui pra mim, assim, tem dia que aparece aqui, tá normal, não tá aparecendo nada não de. Não tá aparecendo nada de conexão ruim. Vocês nem conseguiram pegar esse exercício então, direito? Eu consegui acompanhar um pouco. Ó, vou voltar aqui então, ó. Qualquer coisa, escrevam no chat aí que eu olho no celular aqui. Ó, eu falei que a gente tem que achar. Aqui é o engaste. Eu falei que a gente tem que achar as reações do engaste, que são 3. E eu tenho só uma força aplicada aqui nessa estrutura, ó. Tá falando que é um poste engastado. Então eu desenhei a reação aqui para cima, no eixo Y, R a Y. Desenhei para a direita a reação em X, R a X. Por quê? Porque essa componente em X aqui está para a esquerda da força, Fx, e está para baixo aqui em Y. Então, a minha reação tem que ser o
contrário, né? Para estar em equilíbrio. E se essas duas forças aqui, ó, eu tenho elas vezes distâncias. Se essas duas forças me causam momento no sentido anti-horário, aqui no engaste eu vou ter que ter um momento no sentido horário. E aí, então, esse aqui é o diagrama de corpo livre. E aí a gente fez somatória das forças no eixo x igual a zero. Aí a gente colocou RAX para a direita, positivo, menos essa componente em x da força, né, porque está para a esquerda, é 400 cosseno de 60 graus. Isso aqui é igual a zero. Aí a gente chegou que a reação em x é 200 newtons. Quando a gente fez somatória das forças em y igual a zero, a gente colocou aqui, ó, RAY que está para cima, positivo, menos a componente da força no eixo y é 400 seno de 60. Tudo isso igual a zero. A gente chegou que o RAY é 346,4. E agora ficou faltando achar a última incógnita, que é o momento em A aqui, ó. O momento que o engaste tem que fornecer, tem que ter aqui. E aí a gente fez somatória de momento no ponto A igual a zero. O que causa momento no ponto A? Esse FY vezes a distância em x e esse fx vezes a distância em y, até o ponto A, né? Que é o que a gente está falando. O FY é 400 seno de 60. E a distância dele até o ponto A é 3 metros. Positivo porque é sentido anti-horário. A componente no eixo x é 400 cosseno de 60. E a distância dela até o ponto A no eixo y é 2 metros. 400 cosseno de 60 vezes 2 metros. E aí eu tenho o momento em A que eu quero descobrir, que eu desenhei no sentido horário, então ele é negativo. Menos MA igual a zero. 400 seno de 60 vezes 3. 400 seno de 60 vezes 3. 1039,23. Mais 400 cosseno de 60 vezes 2 dá 400. E aí o menos MA que está aqui passa para lá mais MA, fica MA positivo. Nisso eu chego que meu MA, 1039 mais 400, 1439. Vou pôr esse vírgula 23 aqui, newtons vezes metro. Tem que pôr a unidade. Então, ó, determine as reações de apoio. O apoio ao engaste, eu tenho essas 3 reações. Reação em X, reação em Y e momento. Esses são os valores. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui. Laura, eu não ouvi você, não. Faltou multiplicar por 3, Douglas, porque é a força vezes distância, né? Eu também não te ouvi, não. Faltou multiplicar por 3 e tal. Tá. A Elaine tirou um print. Vou sair daqui então. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Na medida do possível, deu para acompanhar ou tá? Depois que coisa vocês escutam a gravação, porque não caiu, né? A Flávia tá gravando. Tá.
Então, esse aí, ó, exercício 3, um poste engastado, uma força só atuando aqui na estrutura. Achamos a reação aí. As reações, né? Agora aqui é um outro poste engastado, ó. Só que eu tenho mais força envolvida, né? Então eu vou ter mais momentos, vou ter umas continhas a mais aí. Mas é a mesma coisa, ó. Dado o poste engastado abaixo, então aqui no ponto A, ó, do poste é um engaste. Determina as reações, né? Ele fala para escreve para fazer o DCL, sempre tem que fazer o DCL, tá? Sempre, porque aí é nele que a gente se baseia. Então eu tenho esse poste aí, ó, essas distâncias, essas forças envolvidas. Se eu tenho um engaste, eu vou ter uma reação no eixo X, vou ter uma reação no eixo Y e vou ter um momento. Aí, como a gente tem mais de uma força envolvida, que nem nesse caso aqui, a gente sabia que se essa força aqui está para a esquerda e só tem ela, a reação aqui no engaste ia ser para a direita. Se eu só tenho essa força envolvida e ela está para baixo, a reação no engaste aqui vai ser para cima. Como aqui eu tenho mais de uma, não sei dizer. Então, o que eu faço? Eu desenho, né? Ou para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. E aí, se o resultado der negativo, quer dizer que está desenhado no sentido contrário no meu diagrama de corpo livre. Só isso. É só isso que quer dizer. Então, ó, não sei como vai ser, vou desenhar para a direita aqui um RAX. Porque eu sei que eu tenho que ter uma reação no eixo X. Eu sei que tem que ter uma reação no eixo Y, vou desenhar para cima aqui. RAY. E eu sei que tem que ter um momento aqui, que eu vou chamar de MA. O único ponto aqui que está fixo essa estrutura, esse poste, é nesse engaste aqui, é nesse ponto A. Então, eu tenho essas três incógnitas. Tenho as três incógnitas aqui no engaste. Tem uma força de 300 newtons aqui aplicada nesse ponto. Tem uma força de 500 newtons que está inclinada a 30 graus. E tem uma força de 250 newtons que está inclinada aqui a 37 graus. Que é a mesma coisa de um triângulo, né? 3, 4, 5 aqui, ó. É a mesma coisa. Esse ângulo de 37 é a mesma coisa que esse 3, 4, 5. Então, esse é o meu diagrama de corpo livre. Então, vamos lá para as equações. Somatória de forças no eixo X, igual a zero. O que eu tenho no eixo X? Falem aí para mim. Conversem comigo para eu saber que vocês estão aí. O que eu tenho no eixo X aqui desenhado? O meu RAX que está aqui para a direita, ó. Meu RAX que está para a direita. O 300 que está para a esquerda, então menos 300. O 500 que está para a esquerda aqui, ó, no eixo X é seno ou cosseno de 30? No eixo X aqui, o 500 é seno ou cosseno de 30, que eu multiplico? Cosseno? Cosseno. E aí, para a direita, eu tenho esse 250 aqui, que seria seno ou cosseno de... Ó, direita é positivo. E aqui o 250 é seno ou cosseno de 37? Seno. Cosseno de 37. Não ouvi direito, Flávia, mas acho que você falou cosseno. Cortou um pouco o áudio, né? Mas foi isso mesmo. Isso, cosseno de 37. Então, ó,
RAX para a direita, positivo. 300 para a esquerda, negativo. 500 cosseno de 30, negativo porque está para a esquerda. 250 cosseno de 37, positivo porque está para a direita. Tudo isso igual a zero. Falem para mim quanto que vai dar esse RAX aí, então. Tá, Lavoda. Depois você assiste. A internet deve estar ruim, acho que deve ser isso. Vixe, o meu não deu isso não, Douglas. Façam mais alguém aí, às vezes. Deixa eu ver. RAX positivo, menos 300, menos 500, mais... Deixa eu fazer de novo aqui. O meu deu outro número. RAX menos 300, menos 500 cosseno de 30, mais 250 cosseno de 37 igual a zero. Quanto que dá o RAX? Nossa, também não. Gente, tem que dar certo aí, essa conta é fácil. É só mais e menos aí, ó. RAX menos 300, menos 500 cosseno de 30, mais 250 cosseno de 37 igual a zero. É simples a conta. É isso aí, 533,3. Se quiser, aqui, deixa eu ver aqui, 533, no caso aqui o meu deu 0,34. 533, não, 35. Isso, que é arredondando igual você arredondou aí, beleza. 533,4, beleza, Douglas, certinho. Aí, ó, somatória de forças no eixo Y. O que que eu tenho? Desenhei o RAY para cima, então positivo. O 500 seno de 30 está para cima, então positivo. Quinhentos seno de 30 para cima. E o 250 está para baixo, então menos. 250 agora é seno de 37. Tudo isso igual a zero. Então, RAY mais 500 seno de 30 menos 250 seno de 37. Nessa conta aqui, quanto que dá o RAY?
Então, aí deu negativo ou deu positivo, Douglas? Nessa conta aí deu menos ou mais? Então, no meu aqui a resposta deu menos. 500, ó, RAY mais 500 seno de 30 menos 250 seno de 37 igual a zero. Aqui a resposta fica menos 99,55. Não é isso? Porque aqui vai dar positivo, jogo para lá da igualdade, ó, vai negativo. E se dá negativo, a única coisa que quer dizer é que eu desenhei aqui o contrário no DCL. Então, ao invés de ser para cima, é para baixo. Só isso. No DCL eu desenhei ao contrário. Eu não sabia, a gente não tinha noção. Dá para ter noção se quiser fazer essa continha antes de cabeça, né? Ó. A parcela para se deu para baixo, quer dizer que a parcela para cima está maior, né? Então, como equilíbrio, tem que ter para baixo, tem que estar para baixo. Mas enfim, se não quiser fazer essas contas, só desenha no diagrama de corpo livre, segue o que você desenhou. Se o resultado no final dá menos, quer dizer que no diagrama de corpo livre está no sentido contrário. Ao invés do RAY ser para cima, ele é para baixo. Só isso. O RAX está para a direita mesmo, ó. Está desenhado certo no DCL. E o RAY não deu para baixo, então. Porque deu negativo. É o contrário do que está aqui. E por último, tem que descobrir esse momento aqui. E aí, o que a gente faz? Somatória de momento em A igual a zero. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão acompanhando? Tem alguma coisa de diferente nesse exercício do que o que a gente já aprendeu? Tem alguma complicação ou é tudo a mesma coisa, não é? Ou vocês têm alguma... Acho que sim. Oi? Acho que é parecido sim. Não tem mudança. Acho que nada. Sim. É tudo a mesma coisa, sempre, ó. Diagrama de corpo livre, desenha as forças envolvidas. No caso aqui tem um apoio só. No anterior também tinha um apoio só, então né? É o engaste que a gente viu. Aqui tinha dois apoios, um rolete e um pino, então tem que achar as reações. Aqui também tinha, aqui tinha só um pino, mas tinha que achar a tração no cabo aqui. Mas sempre desenhando as forças, olhando todas elas no diagrama de corpo livre e aplicando certinho as equações de equilíbrio, a gente chega nos resultados. E o resultado sempre é o quê? As reações que a gente quer descobrir. Tudo parecido, isso. Agora aqui para finalizar, falem para mim aí então como que fica a equação do momento. Vou deixar um tempinho então para vocês chegarem na equação do momento e achar qual que é o momento em A então. Façam para mim aí somatória de momento no ponto A, que está aqui, igual a zero. E aí falem para mim quanto que vai dar esse MA que eu quero saber aqui, ó.
Estão conseguindo escrever aí a equação? Tem que olhar todas as forças aí vezes as distâncias. Lembrando que as forças e as distâncias têm que estar na perpendicular. E olhar o sentido de giro, né? Se é horário ou anti-horário. Vocês estão fazendo, gente? Alguém fala comigo aí. Professor, você já quer Vixe, Lamada, pra mim falhou tudo. Não sei se o pessoal falhou também. Pra mim falhou tudo, sua voz. Só escutei. o resultado ou você quer. É o resultado. Eu quero o resultado do momento. Quero que vocês escrevam a equação aí e chega no resultado desse MA aqui, ó. Ah, tá. Beleza, Douglas. Só um momento para vocês acharem o momento. Trezentos vezes 1, mais 433 vezes 2. Trezentos vezes 433 vezes 2. 200 vezes 3. Menos 200 vezes 3. Eu acho que tá certo, Douglas. 300, que é aquela força ali, vezes 1 metro, positivo, porque é sentido anti-horário. 433 é que você está falando, é essa parcela aqui, né? Ó. Vezes 2 metros, por isso que está positivo. Aí aqui essa parcela deve ser esses 200 que você está falando. Deixa eu ver aí. 200 vezes 3, então é aquela componente lá. Aqui deve ser 200. Deixa eu ver se é 200 mesmo. E ali 150 vezes meio. 250 cosseno de 37, 200, tá certo.
250 seno de 37, 150. É isso aí. Fora o MA, né? Tem que colocar o MA aí. Porque é o MA que você vai achar. Tem que escrever menos MA, tudo isso aí, menos MA igual a zero. Porque o MA você colocou aqui ele no sentido horário aqui, ó. Eu coloquei, né? Alguém chegou em algum valor aí? Vamos ver se alguém mais chega em algum outro valor. Ver se o pessoal concorda aí com o Douglas. O teu resultado nessa conta que você fez, Douglas, deu MA positivo ou MA negativo? Na conta que você fez, você escreveu tudo bonitinho aí na equação, menos MA igual a zero. Teu MA deu positivo ou deu negativo? Ou seja, se deu positivo, deu esse sentido que está desenhado aqui, ou deu um valor negativo, querendo dizer que o que está desenhado aqui no DCL teria que ser o contrário. Vê aí se deu positivo ou negativo. Essa componente aqui, ó. Essa componente aqui no eixo X, vezes a distância dela até o ponto A no eixo Y, 200 vezes 3 metros. E essa componente no eixo Y, 150, vezes a distância dela no eixo X, ó, meio. Então é a componente dessa força aqui de 250. Ela no eixo X, vezes a distância no eixo Y, e ela no eixo Y, vezes a distância no eixo X. Agora, essa outra aqui, ó, essa componente aqui, quando eu tenho essa força aqui de 500, eu tenho essa que o Douglas falou aqui, que acho que deu 250, né? 250 não. 433. E essa aqui não vai ter distância, ó, porque ela está no eixo A já, aqui nessa linha, né? Ó. Então não tem distância na horizontal. Eu tenho essa componente aqui no eixo Y, mas não tenho distância no eixo X para ela. Então só essa componente gera momento em relação ao ponto A. Essa força de 250, as duas componentes geram momento em relação ao ponto A. Então esse 200 aí que o Douglas falou é esse aqui, ó. Então aqui no meu deu positivo, querendo dizer que está certo então, ó. Querendo dizer que o sentido é esse. Vamos fazer junto aí, vamos ver se deu essa resposta de mais alguém. Todo mundo entendeu aí o que o Douglas escreveu ou não? Gabi, Lawanda, Flávia, Elaine. Lawanda.
Vocês entenderam isso aí que o Douglas escreveu? É isso mesmo? Deu pra entender sim. Eu entendi, né? Ó, vamos lá então. Se eu estou fazendo a somatória de momento no ponto A, essa força de 300, ó, a primeira que o Douglas escreveu lá, deixa eu seguir o que o Douglas escreveu. Ele começou por essa força, ó, 300, tá no eixo, tá na horizontal, a distância na vertical é 1 metro até o ponto A, então 300 vezes 1. Sentido anti-horário, por isso que deu que aqui é positivo. Essa componente aqui, ó, 500 cosseno de 30, também vai ser sentido anti-horário. Então vai ser mais 500 cosseno de 30, que deve ser esses 433 que o Douglas escreveu, vezes a distância no eixo Y, que é 2 metros. Essa componente na vertical aqui não tem distância na horizontal, então não tem momento com essa força. Essa componente aqui de 200, ó, ela causa uma tendência de giro no sentido horário com relação ao ponto A, então é negativo. O Douglas falou que é 200, é 250 cosseno de 37, deve dar isso aí, 200. 250 cosseno de 37 vezes a distância, ó, essa força está no eixo X, a distância no eixo Y é 3 metros até o ponto A. E essa componente no eixo Y tem essa distância no eixo X de meio aqui, ó. E também vai ser sentido horário, então também é negativo. Menos 250 seno de 37 vezes meio. Menos meu MA que está aqui, desenhado aqui, ó. Isso que a gente não pode esquecer nunca, hein? Fora todas as forças que estão gerando momento no ponto A, eu tenho o próprio momento aqui, ó. Que é o que eu quero descobrir. Desenhei no sentido horário, coloco o negativo aqui. Tudo isso igual a zero. Então aqui ficou, ó, 300 positivo, mais 500 cosseno de 30 vezes 2, 866, porque é 433 que o Douglas escreveu vezes 2, menos 250 cosseno de 37 vezes 3, quanto que dá? 250 vezes cosseno de 37 vezes 3, 599. Menos 250 seno de 37 vezes meio, menos 75,23 menos MA igual a zero. Vou vir aqui embaixo, ó. Vamos ver então, ó, 300 mais 866 menos 599 menos 75,23. Então, isso aí deu 491,77 menos MA igual a zero. Então, eu passo MA para lá positivo. Então, ficou MA igual a 491. Deu positivo, então. Se deu positivo, quer dizer que o que eu desenhei no DCL está certo. Quer dizer que o momento está desenhado certo aqui, ó. É isso que quer dizer o sinal positivo ou negativo quando eu faço a conta. Está desenhado correto. O momento aqui é no sentido horário. Isso aí, sinal negativo do MA. E aí, então, eu chego no valor de momento de 491. Sempre coloque a unidade, hein? Momento é Newton vezes metro, porque é força vezes distância. E as reações em X e em Y aí, newtons, né? São forças. Deu para entender, Lawanda? Os sentidos e as forças vezes as distâncias aí? Deu?
Alguém deu um print aí? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver quem tá na chamada. Flávia, se você puder parar a gravação,